Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao que foi explicado por Paloma, vou falar um pouco a respeito do cimento de fosfato de zinco. Inicialmente, nós temos algumas considerações a respeito. Temos que o cimento de fosfato de zinco é uma substância formada pela reação entre o pó de óxido de zinco e o líquido de ácido fosfórico. Pode ser usada como agente de base ou como agente para cimentação, e é o cimento mais antigo da odontologia. Abaixo nós temos algumas indicações e algumas delas são cimentação definitiva para próteses fixas, metálicas e metalocerâmicas, né? Nós podemos dizer que o cimento considerado definitivo deve-se ao fato da resistência de união, né, bem alta, que é promovida pela fixação dessas peças protéticas. Nós temos também como exemplo a cimentação de coroas totais, a cimentação de núcleos metálicos fundidos, né, que são dispositivos que vão ter uma de suas partes introduzidas dentro do canal do elemento dentário, para que esse núcleo ele possa ficar em contato com o dente e possa também reter a coroa que vai ser cimentada posteriormente. Nós temos também forramento e base, que vão estar relacionados com a proteção do complexo dentino pulpar, né? No forramento, utilize-se uma espessura mais fina, né, para separar o material restaurador que será utilizado da polpa. Podemos dizer que hoje não é tão utilizado com essa finalidade. E em relação à base, nós podemos dizer que vai ter a função de substituir uma parte da dentina perdida. Podemos citar também a questão da cimentação temporária, que é feita em bandas ortodônticas, não coloquei aí, né? Elas foram utilizadas por muito tempo, cimentadas por cimento de fosfato de zinco, só que hoje, devido à composição e à solubilidade que elas têm no meio bucal, utiliza-se mais o cimento de ionômero de vidro, né? Devido ao seu ótimo potencial anticariogênico. Agora nós vamos para a composição. Temos que é de um pó com um líquido. O pó, por sua vez, é composto por óxido de zinco em 90%, óxido de magnésio em 10%, que vai ser o modificante da composição, e alguns aditivos, como óxido de sílica, alúmina, que são partículas de carga trazendo uma maior resistência, os fluoretos também, que vão promover a liberação de flúor para a remineralização e evitar, consequentemente, lesões cariosas, e a questão dos pigmentos, né, que vão dar a coloração do cimento. Em relação ao líquido, nós temos que é uma solução aquosa de ácido fosfórico, 45% a 70%, água em 33%, mais zinco, fluoreto de estanho, alumínio. Uma consideração importante a ser feita a respeito do pó é que ele deve estar livre de partículas estranhas e o pigmento, por sua vez, deve se apresentar de uma forma uniforme. Quanto ao líquido, nós devemos enfatizar que ele deve estar límpido, sem a presença de sedimentos. Agora, temos aqui a reação de presa, né? O óxido de zinco, ele em forma de pó, vai reagir com o líquido, a solução aquosa, e isso vai resultar no hidróxido de zinco. O hidróxido de zinco, tido como base da reação, ele vai reagir com o ácido fosfórico, né? E essa reação ácido-base, ela vai culminar na formação de um sal, que é o fosfato de zinco amorfo, né? Mais água de zinco. Trata-se de uma reação exotérmica, uma vez que vai liberar muito calor. Quanto aos tempos de trabalho e presa, nós temos que o tempo de trabalho, né, que consiste do início da mistura até o limite em que a consistência é baixa para escoar sob pressão, formando a fina película almejada, vai de 1 minuto e meio até 2 minutos. E o tempo de presa,
que é o tempo para que chegue a uma consistência endurecida, que vai do início da mistura até não se notar mais deformações induzidas na superfície da mistura. Vai de 2,5 minutos a 9 minutos. Agora nós vamos para a manipulação. Os materiais que vão vir a ser utilizados são o pote de pó, o pote de líquido, a colher medidora, a placa de vidro com espessura adequada e a espátula. Quanto à placa de vidro, ela não pode ser muito fina, a espátula é preferencialmente rígida, né? Em relação à colher medidora, é importante nós enfatizarmos que um lado tem a finalidade de cimentação, o lado menor, e o outro lado tem a finalidade de restauração, né? O lado maior. E a espatulação deve ser vigorosa, deve haver uma utilização maior possível da placa, né? Deve haver também o controle da temperatura, sendo ideal que seja resfriada, e também a questão de dispensar o líquido após o pó, né? Deve haver uma adequada proporção do líquido no conta-gotas, deve ser perpendicular e leve. Agora, nós vamos ter as consistências. A consistência para cimentação visa basicamente a formação de um fio. A superfície deve ser brilhante, a mistura fluida, deve haver adesão à espátula e formação de filete. Nessa parte, é importante enfatizar que quando o cimento for comprimido contra o preparo, né, ele vai escoar e vai ficar uma fina camada. E é justamente isso que vai garantir que a coroa fique cimentada. Né? O teste para presa, nesse caso, é espetar o cimento e não conseguir mais formar o furo. Né? Quando não conseguir, é porque já está na presa adequada. E significa que o excesso já pode ser retirado. Quanto à consistência para base e restauração, temos a superfície brilhante, semelhante à massa de vidraceiro, adesão à espátula, mas sem formação de fio. Quando tocada pela espátula, se rompe em fios espessos. Né? A mesma manipulação, mas utilizando o outro lado da colher, o lado maior. E isso, consequentemente, vai aumentar a espessura, vai tornar mais espessa, mais porosa. Aqui nós temos a representação de como se sucederá a manipulação, e nós temos que o tempo ele totalizará os 90 segundos. Né? A seguir, eu vou falar um pouco da sequência de acontecimentos através das imagens, né? Será retratada especialmente a etapa de espatulação, que é uma etapa primordial dentro da manipulação. Eu não consegui colocar o vídeo, então coloquei as imagens para representar. No entanto, o vídeo vai ser disponibilizado para vocês. E nós temos os processos da etapa de espatulação. Inicialmente, a necessidade de agitar os materiais antes de usar. Em seguida, a remoção dos excessos do proporcionador. Na etapa 3, nós temos uma porção de pó para 4 gotas de líquido. Na etapa 4, a divisão da porção do pó em 4 partes, seguida de uma divisão, né? Divide novamente uma dessas partes em 2. Manipula-se, então, as 3 primeiras frações, por 10 segundos cada. A quarta e a quinta, elas devem ser manipuladas por 15 segundos. E, por último, a sexta deve ser manipulada por 30 segundos. Todo esse processo vai totalizar 90 segundos de manipulação. Aqui eu deixei os processos direitinho do que aconteceu aqui, para que vocês possam acompanhar. E eu trouxe também os fatores que vão influenciar no tempo de trabalho e de presa. Né? Vai depender tanto do fabricante como do profissional. O fabricante,
Nós temos relação com a composição do pó, o tamanho da partícula, a composição do líquido, tudo isso pode influenciar. E quanto ao profissional, nós temos a temperatura da placa de vidro, a proporção pó-líquido, a velocidade de incorporação do pó e o tempo de espatulação. Em relação aos fatores, né, relacionados ao profissional, eu vou detalhar um pouco a seguir para vocês. Primeiramente, a temperatura da placa de vidro, né? É preconizado o uso da placa de vidro espessa e resfriada, pelo fato de que a placa vai dissipar a liberação de calor da reação, e o resfriamento é justamente para compensar a dissipação do calor, né? Para que o tempo de trabalho não seja diminuído. Aí vai haver o aumento do tempo de trabalho de presa, e o material manipulado, consequentemente, vai ficar mais fluido e as propriedades serão melhoradas. Durante esse resfriamento, que eu mencionei para vocês, não pode haver gotículas. Por quê? Porque a incorporação de água no processo vai aumentar a velocidade da reação. Isso não é desejável. Nós temos também a questão da proporção pó-líquido, né? A redução da relação pó-líquido vai ocasionar o aumento do tempo de trabalho de presa e a alteração da consistência. Temos também a questão da velocidade de incorporação do pó, né? Adicionar o pó ao líquido em pequenas proporções. Isso vai aumentar o tempo de trabalho de presa, né? E vai haver uma maior incorporação de pó e melhoria também das propriedades. Quanto ao tempo de espatulação, nós vimos que ele é de 90 segundos, esse tempo deve ser obedecido rigorosamente, não se deve aumentar em demasia esse tempo de espatulação para não diminuir o tempo de trabalho e presa, nem alterar as propriedades. Quanto à propriedade de biocompatibilidade, eu elenquei aqui para vocês a questão do baixo pH inicial, né? Esse baixo pH inicial deve-se ao fato da reação do ácido fosfórico, né? E persiste até que o cimento de fosfato de zinco ele vire aquele sal. Há também a necessidade de uma proteção prévia, né, do complexo dentino pulpar, porque essa acidez ela pode agredir a polpa, e também a questão de proporcionar corretamente o pó e o líquido durante a manipulação, para minimizar esse pH baixo, que eu falei para vocês. É basicamente isso. Agora, eu vou dar continuidade falando um pouco sobre os cimentos de ionômero de vidro. Aqui está o roteiro a ser seguido. A revisão se sucederá da seguinte forma, passando pelos aspectos introdutórios, classificação, reação de presa, propriedades, limitações e aplicações, e a questão da manipulação e técnica. Então, o cimento de ionômero de vidro, ele, de certa forma, revolucionou a odontologia com as suas propriedades, com o seu uso, né? Ele consiste, basicamente, em partículas inorgânicas de vidro, dispersas numa matriz insolúvel de hidrogel. Em relação a essas partículas de vidro, vale destacar a questão de ser um material de preenchimento e fonte de cátions. Devido a essas características, foi possível consolidar uma odontologia preventiva e restauradora. O destaque também está na questão de se tratar de um material restaurador de caráter definitivo, como está aí ilustrado para vocês. Ele foi descrito pela primeira vez em 1971, né, onde foi proposto por Wilson Kent, através da seguinte combinação. Ele tentou juntar as propriedades benéficas do cimento de silicato com o cimento de policarboxilato. O cimento de silicato tem uma propriedade anticariogênica, né? Liberação de flúor também.
E o cimento de policarboxilato tem a propriedade de aderir à estrutura dentária e ocasionar pouca irritação pulpar. Em 1975, houve a introdução no mercado e sucessivas modificações. Foi criado, então, um grupo de materiais, utilizando o pó de vidro de silicato e uma solução aquosa de ácido poliacrílico, que vem a ser utilizado nos dias de hoje, né? E esmiuçando as palavras, nós temos que o íon do ionômero está relacionado diretamente com a liberação de íons. O mero, né, tem relação ao ácido monomérico. E o vidro, né, está relacionado às partículas de vidro contidas, né, que ficarão de forma amorfa após a tomada de presa. A classificação se dá da seguinte forma, de acordo com as aplicações clínicas e também com a composição clínica. Eu vou iniciar falando das aplicações clínicas. Nós temos o tipo 1, que é utilizado para cimentações de coroas, próteses e dispositivos ortodônticos. O tipo 2, que é indicado para restaurações. O tipo 3, que é indicado para forramentos ou base e selamentos de cicatrículas e fissuras. Tem também o tipo 4, né, que é o modificado por resina, mas ele não entra tanto na classificação, né? Ele caiu em desuso devido à expansão dos ionômeros modificados por resina. Em relação à composição química, nós temos os convencionais, que são amplamente conhecidos, né? Deve-se à reação química entre o pó e uma solução aquosa de polímero de ácido acrílico contendo ácido tartárico. Nós temos aqui esse quadro que ilustra a composição detalhada do cimento de ionômero de vidro, baseada no produto convencional. Temos a sílica, o óxido de alumínio, o fluoreto de cálcio, que estão presentes em quantidades bem significativas, e esses elementos do pó vão conferir resistência, rigidez, liberação de flúor. E quanto aos componentes do líquido, nós temos água, ácido poliacrílico, ácido tartárico, ácido itacônico. O ácido tartárico ele vai aumentar o tempo de endurecimento do material, e o ácido itacônico ele vai impedir ou retardar a reação química dos ácidos. Temos os cimentos reforçados por metais, que vão surgir justamente para melhorar as propriedades mecânicas, né? Por isso são reforçados por metais. Eles estão disponíveis no mercado, mas não são mais tão utilizados, né? Estão disponíveis em forma de cápsulas, também em formato de pó e líquido. E a etapa de manipulação, da seguinte forma. As partículas de liga de amálgama são acrescentadas ao pó do ionômero e sintetizadas a altas temperaturas e fundidas ao vidro. A finalidade é melhorar a resistência final do ionômero de vidro, e a desvantagem, a diminuição na liberação de flúor e a estética, que é considerada ruim. Temos também os cimentos modificados por resina. Esse tipo de ionômero é bastante utilizado, e nós temos ele em várias indicações. São materiais que consistem de componentes de ionômero de vidro mais monômeros orgânicos polimerizáveis e seu sistema de iniciação associado. O diferencial. O líquido vai haver a incorporação de monômeros resinosos, e no pó, fotoiniciadores que vão responder à luz visível. O sistema quimicamente ativado vai ser convertido em polimerizável. Em relação à ativação, nós temos de forma química, né, o pó e o líquido. Temos o pó e o líquido, onde a presa vai se iniciar, né, quando for feita a mistura dos dois componentes, o que vai consolidar a reação química em si, que estão em cimentos de ionômero de vidro convencionais, nessa divisão. Nós temos também os ionômeros duais, né, com a dupla ativação química e a ativação por uma reação de oxirredução. E nós temos também a tripla ativação, onde tem a reação química, né, a reação de oxirredução e a incorporação de fotoativadores. Esses
ativadores vão fazer com que o ionômero comece a sua reação de presa. E qual é a vantagem disso? A vantagem é o controle da presa inicial. Nessas subdivisões, nós temos os cimentos de ionômero de vidro modificados por resina. Quanto à reação de presa, nós podemos dizer que ela é bem complexa. Ela vai acontecer através de 3 estágios. O primeiro estágio, ele é o estágio da fase de deslocamento de íons, quando vai ocorrer a aglutinação do pó com o líquido, o ácido poliacrílico ele vai ser ionizado pela presença de água. Nesse caso, os íons do hidrogênio eles vão ser liberados do grupamento e vão passar a atacar as partículas do pó. E isso vai promover o quê? Vai promover uma dissolução superficial das partículas de vidro e, consequentemente, liberação de íons. Isso vai diminuir um pouco o pH da reação. No segundo estágio, nós temos a fase de formação de matriz de poliácidos, a formação de uma matriz de polissais. Nessa fase, o cálcio, que vai estar carregado positivamente, tem a sua liberação acelerada, e ele vai reagir com as cadeias aquosas de poliácidos, carregados por sua vez negativamente, e vai formar ligações cruzadas, de poliacrilato de cálcio. Isso vai reduzir a mobilidade das cadeias poliméricas aquosas e vai formar a matriz de gel. Quando esse processo ele atingir certo ponto, certo estágio, o cimento vai alcançar o seu endurecimento. No terceiro estágio, nós temos a fase de formação da matriz disílica, e a incorporação de vidro à matriz. Isso vai ocorrer nas primeiras 24 horas, acompanhadas de uma pequena expansão em condições de alta umidade, quando o material vai, de fato, atingir o seu endurecimento final. Aqui nós temos a questão das propriedades, a adesividade, o cimento de ionômero de vidro inserido na estrutura dentária vai ter a capacidade de se ligar quimicamente e alguns fatores vão influenciar, que são a proporção pó-líquido, a manipulação, a inserção do material. Nós temos também a questão da liberação de flúor, os materiais fluoretados. O cimento de ionômero de vidro tem demonstrado uma maior liberação desse elemento, e essa maior liberação vai ocasionar uma reação de presa peculiar, que é a gelificação. O cimento de ionômero de vidro ele consegue manter o ambiente ao redor propício à remineralização. Por quê? Porque o flúor ele vai interferir diretamente no metabolismo das bactérias. Vai se ligar ao esmalte e vai deixar ele, consequentemente, mais resistente aos ácidos. Nós temos aqui algumas vantagens, que são a melhoria das propriedades de manipulação, melhoria das propriedades de resistência, propriedade anticariogênica. Quanto ao coeficiente de expansão térmica, nós temos que alterações térmicas ocorrem na boca. E o esmalte dentina, assim como os materiais restauradores, também vão sofrer alterações dimensionais. As mudanças de temperatura vão ocasionar mudanças nos espaços, na interface dente e restauração. Isso vai promover a penetração de fluidos orais, que vão ocasionar, por sua vez, irritação pulpar e possível recidiva de cárie. Os cimentos de ionômero de vidro apresentam os coeficientes de expansão térmica mais próximos aos da estrutura dentária. Temos também a questão da biocompatibilidade, na eficiente capacidade de vedamento marginal e impedir a penetração bacteriana e os efeitos deletérios à estrutura dental. Por esse motivo aqui, que o cimento de ionômero de vidro vai desempenhar um papel tão importante na odontologia preventiva. Aqui nós temos algumas limitações do cimento de ionômero de vidro, o tempo de trabalho curto e o tempo de presa longo, dos convencionais principalmente, a questão da translucidez limitada, não é estética, ela é produzida pelo pó de vidro de silicato, a questão de sensibilidade ao equilíbrio hídrico, alta solubilidade, nós temos que a ausência ou a abundância de água vai acarretar em prejuízo, por isso ele vai precisar ser protegido contra as síndromes ou a embebição.
o proporcionamento crítico, né, onde as propriedades tanto químicas como mecânicas, como físicas, elas vão precisar ser preservadas. A questão da resistência à tração e compressão, né, que vai ser baixa em relação à resina e ao amálgama, também é importante frisar. E aqui nós temos a manipulação e a técnica de cimentação. Primeiramente, vai se agitar as partículas do pó para que elas sejam descompactadas. Por quê? Porque a forma que elas estão agregadas, ela pode ter influência na reação de presa, né? Algumas partículas de carga, elas ficam retidas no final do frasco, por isso a necessidade de se agitar. O excesso é retirado e a proporção é de 1:1. Essa proporção ela deve ser respeitada, e bem como a manipulação e a inserção do material, né, porque pode diminuir o tempo de trabalho, aumentar o tempo de presa. Aqui, a medida do pó é dividida em duas partes, sendo o equivalente de 15 segundos para cada metade. O ideal é que a gota caia de forma perpendicular à placa de vidro. Aqui a aglutinação vai ser iniciada, né? E também vai ser iniciada a reação de presa. Nós temos as características que o material deve apresentar: superfície brilhante, mistura fluida, aderência à espátula, gotejar formando filete. E, por fim, nós temos aqui as duas formas: a forma indicada para realizar a restauração, que é sem brilho e umidade, e a forma indicada para realizar a cimentação, com brilho e umidade. Era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês.